Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite de sábado, que possamos aprender tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. O título do nosso estudo de hoje é Profecias de Restauração da Casa de Israel e Judá. Então, este será o nosso estudo de hoje sobre a casa de Israel e de Judá. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu, por esse momento na sua presença e pela sua palavra que vai ser ministrada agora. Que o Senhor me ajude a levar a tua palavra para os teus filhos e filhas, e para aqueles que ainda não são, mas que ao ouvir esta mensagem, vai crer no Senhor como Salvador de suas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me dá de trazer esses ensinos para o teu povo. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos aqui para o nosso estudo. Profecias do passado se cumpre no presente e se cumprirá no futuro. Então, essas profecias aqui de restauração da casa de Israel e Judá já se cumpriu no passado e ainda vai se cumprir no futuro. Então, nós vamos para Jeremias, capítulo 31. Então, Jeremias, capítulo 31, é o capítulo que nós vamos estudar hoje. Então, este capítulo, está falando da restauração tanto da casa de Israel, que é a Samaria, que é o Efraim, como também da casa de Judá. Então, vamos ler aqui Jeremias 31, do 15 ao 17, que nos diz assim: Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos, seus termos. Vamos parar bem aqui e comentar, Então, Deus está falando, nestes versos, da casa de Judá, chorando pelos seus filhos. Então, esta profecia já se cumpriu no passado, em Mateus 2, do 16 ao 18, quando Herodes mandou matar as crianças, de Belém e aos seus arredores para alcançar Jesus, porque o objetivo dele era matar Jesus. E em Lucas 21, do 20 ao 24, e então vamos ler bem aqui Lucas capítulo 21 e os versos do 20 ao 24 nos diz assim: Então Raquel representa o reino ou a casa de Judá, que é esse Israel de hoje. Então aqui em Lucas 21, do 20 ao 24, nos diz o seguinte: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua assolação.
Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. Os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então seriam dias de vingança para quê? Para se cumprir tudo aquilo que os profetas profetizaram que iria acontecer com esta casa de Judá. E aqui o 23. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo judeu, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se complete. Então esta profecia já se cumpriu, porque isto já aconteceu. Raquel já chorou em Mateus 2, do 16 ao 18, chorou em Lucas 21, do 20 ao 24, chorou também em 1947, ou melhor, em 1945 ao 47, quando Israel, esse Israel de hoje, a casa de Judá, recebeu, o direito de se tornar novamente uma nação, o Estado, como eles dizem, porque houve o holocausto para que isto acontecesse, para que eles voltassem a ser uma nação, para que voltassem a ser um Estado de direito. Tiveram que enfrentar o holocausto e sofreram muito, choraram muito, porque foi 6 milhões de judeus que foram mortos no holocausto. Então Israel, esta profecia para o reino ou casa de Judá se cumpriu e ainda vai se cumprir no futuro. Por quê? Porque em breve o anticristo vai assumir o governo mundial, e de Israel ele vai governar. E aqueles judeus que não se curvarem ao sistema dele, então esses judeus vão chorar, vão ser perseguidos, vão ser mortos, vão ser presos, vão fugir. Então também ainda irá se cumprir em Daniel 11, do 32 ao 35, e do capítulo 12, versículo 10, você pode ler o que irá acontecer com os judeus que não se curvarem ao sistema do anticristo. Então, os judeus representam Raquel, mulher de Jacó, a segunda mulher de Jacó. Representa o reino de Judá, a casa de Judá. E houve já o cumprimento desta profecia. Esta profecia de Jeremias 15. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro, amargor. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Então, já não existem, foram mortos. Então, em Mateus 2, do 16 ao 18, os pequeninos, foram mortos, porque Herodes queria alcançar os pequeninos para poder eliminar Jesus. Em Lucas 21, do 20 ao 24, Raquel foi destruída, ou melhor, a nação desse Israel de hoje foi espalhada por todo o mundo e mataram muitos judeus, e mais uma vez Raquel chorou. Então eles abriram
abriam a barriga das mulheres grávidas, tiravam as crianças, do jeito que fizeram neste dia, ou no ano passado, em Israel. Fizeram novamente, né? Pegaram as criancinhas, colocaram para assar no forno, abriram a barriga da mãe grávida, da mãe gestante, tiraram a criança de dentro. Eles fizeram de novo isso. Mesmo jeito que fizeram agora, no ano passado, no finalzinho do ano, fizeram no tempo 70, no ano 70 depois de Cristo. Então, e Raquel chora, né? Chora sem querer ser consolada. E Raquel vai chorar de novo. Em Jeremias 18 ao 19, nos diz assim: Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: Castigaste-me, e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me, e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento. Depois que fui instruído, bati na minha coxa. Fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Então, quem está falando aqui? Quem está falando aqui é a casa de Israel, ou a Samaria, né? Então, as 10 tribos de Israel está falando aqui de arrependimento. Então, aqui a casa de Israel está dizendo que Deus, na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento. Mas o versículo 18 disse: Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: Castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei. Então ela disse que foi castigada por Deus. E pede aqui no versículo 18 para que seja convertida. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o meu Deus. Então, a casa de Israel diz que foi castigada, mas pede que o Senhor Deus a converta. No versículo 19 ele diz: na verdade que depois que me converti, tive arrependimento. Então, depois que se converteu, se arrependeu. Se arrependeu de quê? Depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei. Quer dizer, depois que eu fui instruído, depois que eu fui ensinado a verdade, depois que a casa de Israel foi ensinada a verdade, ela se arrependeu do que fez com o seu Deus, com o seu Senhor, com o seu Criador, com o seu esposo. E diz o quê? Bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Quer dizer, eu me envergonhei do que fiz, porque eu suportei o opróbrio, quer dizer, tudo que eu passei na minha mocidade. Então, por quê? Porque a nação era nova. Então, ainda jovem, a nação jovem se afastou de Deus, né? Tanto a casa de Israel como a casa de Judá. Então, aqui no versículo 18 e 19 está falando da casa de Israel se arrependendo e voltando para o Pai Eterno. Aonde é que a casa de Israel volta para o Pai Eterno? Aqui em João, capítulo 4, versículo
Vamos ler aqui João 4, os versos do 35 ao 42. Diz assim, 35 ao 42. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então aqui, esta profecia da casa de Israel de voltar para o seu Senhor se cumpre. Então, Deus, ele está cumprindo aqui algumas profecias que foram feitas em relação à casa de Israel e à casa de Judá, né? Então, essa profecia da casa de Judá chorando se cumpriu no passado e vai se cumprir no futuro. Aqui o versículo 20 diz assim: não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Então o Senhor está dizendo que Efraim, que é a casa de Judá, Deus diz que se compadecerá de Efraim, ou casa de Israel, né? Não é de Judá não, casa de Israel. Então, em João capítulo 4, a gente vê Deus, o Deus Filho, se compadecendo da casa de Israel, do Efraim. O Pai Eterno o Pai Eterno está pondo, né, próximo e se compadece da casa de Israel, que havia deixado de ser povo de Deus e havia se tornado gentil. Então, Deus, ele nunca abandonou o seu povo, mesmo o seu povo havendo-lhe abandonado. Então, Deus sempre velou para cumprir a sua palavra. E a palavra dele é que ele iria, aqui no verso 20, né? Ele iria, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Então, Deus está dizendo que iria se compadecer da casa de Israel. E no capítulo 4 de João, ele teve esta compaixão. E a casa de Israel começou a voltar para o seu Deus. Que os versos do 21 ao 22 nos diz: levanta para ti sinais, faze para ti pirâmides, aplica o teu coração à vereda, ao caminho por onde andaste. Volta, pois, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra, uma mulher
cercará a um homem. Então aqui Deus está falando da casa de Israel. Está mandando ela voltar para ele. Então, Deus nunca desistiu do seu povo. Então, Deus manda Israel voltar para si, né? Que no 21, esta rebelde mulher, não é? Vou ler aqui de novo. Levanta para ti sinais, faz para ti pirâmides, aplica o teu coração à vereda, ao caminho por onde andaste. Volta, pois, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra, uma mulher cercará a um homem. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu vos restaurar do seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. Então aqui Deus, nos versos do 21 ao 22, ele não está falando de Israel, mas de Judá. Volta, volta rebelde, volta para mim. Então os versos do 23 ao 26, Deus diz o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu vos restaurar. Então Deus está dizendo aqui que vai restaurar também Judá. Então, restaurar do seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. Então Deus aqui está falando da escravidão que o povo judeu iria sofrer, né? Tanto de Nabucodonosor, como também no ano 70 depois de Cristo. Então, eles foram escravizados, né? E só no ano 1947, 48, começaram a voltar para Israel, para este estado de Israel que conhecemos hoje, né? E nela, aqui o verso 27, aliás, terminei aqui o 23, 24, e nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam o rebanho, porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Sobre isto despertei, olhei e o meu sono foi doce para mim. Então Deus tem promessa, né, para o reino de Israel e o reino de Judá. Deus, no versículo 27, Deus revela uma coisa muito importante. Deus está dizendo que semeará a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homem e com a semente de animais, ou melhor, existirá seres humanos naturais nestas duas casas, pessoas humanas, mas também existirá pessoas que se parecem humanas, mas são a semente da serpente, são os adoradores do bode ou do diabo, né? Então, nessas duas casas, tem pessoas de Deus e tem pessoas do maligno, assim como em todas as nações.
Tem aqueles que são de Deus, mas tem aqueles que são dos homens. Então, aqui no versículo 27, diz assim: Eis que dias vem, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. Semente de homens e semente de animais. Que animais? Que homem? O que isso quer dizer? Então, os que são a semente dos homens, os que são a semente dos homens e a semente de animais, Deus vela só sobre eles para os arrancar. Então, vamos ver o versículo 28, diz assim: E será que, como velei sobre eles para arrancar, para derrubar, para transtornar, para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Então, esta semente de homens e de animais, então são pessoas naturais, são pessoas que vieram da carne e do sangue de Abraão, não da fé de Abraão. As pessoas que são sementes de animais, os animais são serpente, coruja, né? Esses animais que representam o mal. Por quê? Porque nestes dois reinos ou casas tem pessoas do maligno agindo neles e tem pessoas naturais, que é nascido da carne e do sangue. E pessoas que são nascidas da carne e do sangue, estas pessoas não herdarão o reino de Deus. E as pessoas que são nascidas da semente dos animais, o animal que semeou lá no Éden foi a serpente. Não é? Então, Deus está velando para destruir essas pessoas, porque estas pessoas não pertencem a Deus. Então, Jeremias 31, 27, ele arrancará, né, essas pessoas. Então, vou ler mais uma vez aqui. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles para arrancar, velei, quer dizer, eu cuidei, eu estava ali, olhando, cuidando para, quando chegar o tempo, eu arrancar essas pessoas, essas sementes ruins, né, do meu povo, do meio do meu povo. E será que, como velei sobre eles para arrancar, para derrubar, para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Então, Deus, toda vez que o povo ia escravo para uma outra nação, é porque este povo não era semente de Deus, mas semente humana, semente dos homens, semente de serpente, semente desses animais que representam o maligno. E eles precisavam ser arrancados da sua nação, precisavam ser derrubados, destruídos, para que Deus edificasse novamente o seu povo. Então, esta semente, né, do homem, como a semente dos animais, não herdarão o reino de Deus. João 1:13 diz, João 1:13, né? Então vamos ver o que é que Jesus diz lá, João,
capítulo 1, deixa eu ver se é Jesus mesmo quem fala. Capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então Jesus está dizendo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Que é o complemento do versículo 12 de João 1. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui é João que está dizendo que a semente do homem é a semente da carne e do sangue, e esta semente não herda o reino de Deus, nem a semente dos animais, da serpente, do dragão, da coruja, do bode, né? Por quê? Porque não é a semente de Deus, só os que são nascidos de Deus é que vão herdar o reino de Deus. Os que são da outra semente serão arrancados. Então, a semente do homem é carnal, e a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus, pois ama o pecado. João 3, do 19 ao 20, Jesus diz isso lá, né? Já não é João quem fala, mas o próprio Jesus quem diz, né, que não. Então vamos lá, o que é que diz aqui? João 3,19. Jesus diz o seguinte aqui, João 3,19 e 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Então a semente da serpente não vem para a luz, não vem para Jesus. O homem, a semente do homem natural pode vir para Jesus, mas a semente da serpente não vai vir. Então a semente dos animais não vai vir, porque a semente da serpente, eles amam a serpente. Eles amam o pecado, eles não vão abandonar o pecado, eles querem continuar no pecado. Mas a semente do homem pode vir para Jesus, do homem natural, está no pecado. Mas muitos dos que estão no pecado não amam o pecado. Muitos querem abandonar o pecado, mas não têm força. Então já a semente dos animais, que representam a semente do bode, a coruja, né? E outros animais, como a serpente, o dragão e outros mais, né? Eles amam, né? O pecado, eles amam fazer a vontade do diabo, eles amam a maldade. Aqui em Jeremias, no versículo 28, nos diz o seguinte: e será que, como velei sobre eles para arrancar, para derrubar, para transtornar, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Então preste atenção no que é que Deus diz aqui. Assim como ele velou para tirar aquelas pessoas ruins do meio do povo dele, também ele está o que? Velando para edificar e para plantar. Então ele vai plantar um novo povo. Então Deus vai arrancar
a semente dos homens e a semente dos animais. A semente dos homens podem se transformar em filhos de Deus. A semente dos animais, que representa Satanás, essas aí tem que ser arrancada para sempre. Então, aqui no 28, Deus diz que velou sobre estas sementes para arrancar, para derrubar, para transtornar, para destruir, para afligir. Assim ele velará sobre a casa de Israel e a casa de Judá, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Então é plantar nova semente nestas duas casas, na casa de Israel e na casa de Judá. Então, que semente é esta que Deus vai plantar? A semente da verdade, a palavra da verdade, a palavra de salvação, a palavra de Jesus, porque tanto a casa de Israel como a casa de Judá viviam na mentira, no engano. Então a casa de Israel vivia na idolatria, na feitiçaria, na prostituição espiritual. A casa de Israel abandonou o seu Deus, abandonou o seu esposo, abandonou o seu Criador, o seu Pai, e estava adorando os ídolos, viveu no engano, viveu na mentira. E a casa de Judá também vivia no engano, numa falsa mensagem, no falso ensino. E Deus, Jesus, veio para destruir tudo isso. Ele veio trazer a verdade. A verdade é quem destrói a mentira, é quem derruba a mentira, quem tira o engano da nossa vida. Então Jesus veio para isso. Aqui os versos do 29 ao 30 nos diz assim: Naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Então, o que é que Deus quer dizer com isso? Deus fala do final do verso 29, que se cumpriu quando Jesus veio a esta terra e semeou a palavra do Pai eterno, para todo Judá, Israel, e se espalhou através dos discípulos para todo o mundo. Então, Jesus veio, o Deus, o Pai da eternidade, o Deus homem, o Filho de Deus, estava ali em Jerusalém, estava em Israel, pregando a palavra da verdade, para a mentira ser desmascarada. Então, a semente do engano agora estava sendo desmascarada. E Deus estava em Cristo reconciliando a si mesmo tanto a casa de Judá como a casa de Israel, como todo mundo, Então aqui nos versos do 31 ao 32 nos diz assim, do 30 ao 32. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Onde é que está escrito essa aliança, Onde Deus fez esta aliança? Em Lucas 22, 20, Então, o versículo 32. Não
conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, a primeira aliança, a nação de Israel invalidou. Quer dizer, eles quebraram a aliança. Eles não cumpriram os mandamentos de Deus. Eles se afastaram do seu esposo. Aqui Deus diz, né? Apesar de eu os haver desposado, quer dizer, haver me casado com esta nação, mas eles se afastaram de mim, eles quebraram a aliança. Então, quando uma esposa trai o seu esposo, ela quebrou a aliança de casamento. Isso foi o que a nação de Israel fez quando colocou diante do Pai Eterno outros deuses, colocou ídolos, colocou feitiçarias, colocou os costumes dos pagãos. Então quebrou a aliança, e Deus está dizendo isso aqui. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver despojado, diz o Senhor. Então, apesar de Deus haver casado com Israel, seu esposo desta nação toda, reino de Israel e reino de Judá, eles invalidaram. Quer dizer, aquela aliança não tinha mais valor, porque eles quebraram a lei de Deus, eles se afastaram de Deus, arranjaram deuses para si. Então, Deus estava falando de fazer uma nova aliança entre a casa de Israel e a casa de Judá, pois a primeira aliança que Deus fez com a nação de Israel, eles invalidaram, apesar do Pai Eterno haver despojado a nação de Israel. Em Lucas 22, 20 nos diz assim. Então, aqui em Lucas 22, 20, nos diz o seguinte. Então, vamos lá ver o que é que nos diz aqui. Lucas 22, 20. Diz o seguinte: semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, aqui do versículo 14 em diante, aqui está falando da ceia do Senhor. O sangue de Jesus é a nova aliança que Deus fez com a nação de Israel, tanto com o reino de Israel, ou a casa de Israel, como também a casa de Judá. Por isso Jesus diz no versículo, aqui no versículo 20, não é? Ele diz, vou ler do 19: então, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento, uma nova aliança, no meu sangue, que é derramado por vós. Então, a nova aliança que Deus estava fazendo com o seu povo seria no sangue de Jesus, porque agora não seria mais a lei
que eles teriam que obedecer, mas teriam que crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque só Jesus cumpriu toda a lei. Ser humano nenhum tem condição de obedecer toda a lei. Somente Jesus. Agora, quem crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, como o Filho de Deus, como Deus que se fez uma pessoa e deu a sua vida por esta pessoa, derramou todo o seu sangue. Então, quando uma pessoa crê em Jesus como Salvador, esta pessoa é salva, esta pessoa está fazendo esta aliança com o Pai Eterno e o Pai Eterno com esta pessoa. A nova aliança no sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus quem nos purifica de todo o pecado. E se eu não estou enganada, é Tiago quem diz: quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há purificação. Então a nação de Israel, tanto a casa de Judá como a casa de Israel, quebraram a aliança com o Pai Eterno, deixando assim invalidada. Então o Pai Eterno veio em forma de homem, forma humana. E em Lucas 22, do 14 ao 20, ele faz uma nova aliança, uma nova aliança com Israel e com Judá, Então esta aliança seria no sangue de Jesus, o Cordeiro do Pai Eterno. Então em Oséias capítulo 1 e os versos do 12 em diante, Deus fala sobre a casa de Judá e a casa de Israel. Você lê o capítulo 1, lá Deus vai falar direitinho sobre estas duas casas. Agora aqui no versículo Jeremias 31, do 33 ao 35, nos diz o seguinte: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Preste atenção. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias? Depois da morte e ressurreição de Jesus, depois da ascensão de Jesus para o céu, Porém, a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Preste atenção que aqui Deus está falando aqui, Ele está falando que iria fazer uma aliança com a casa de Israel, não com a casa de Judá. Esta aliança seria com a casa de Israel. Então a casa de Israel, ela iria ser diferente da casa de Judá. Então aqui Deus está dizendo: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Então, com a casa de Israel, Deus iria fazer não só a aliança que ele fez com a casa de Judá, que é em relação à salvação. A salvação é pela graça em Cristo, pela fé em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Mas a casa de Israel, Deus está dizendo o seguinte: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias? Depois que Jesus subisse ao céu, Depois daqueles dias, ele diz o seguinte: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Onde é que está escrito isso, Está escrito isso em João 4,
39 a 42, se cumpriu isto. Por quê? Porque a casa de Israel começou a voltar para o seu Deus. Mas aqui em João capítulo 14, versículo 14, os versos do 16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então aqui Jesus está dizendo que ia rogar ao Pai para ele dar para os discípulos, para a sua igreja, outro consolador, para que ficasse com eles para sempre, conosco, né? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então Jesus está dizendo que Deus, ele iria falar com o Pai Eterno para mandar o Espírito Santo para habitar dentro de nós, para estar dentro do nosso interior, fazendo o quê? Escrevendo no nosso coração, no nosso espírito, a sua palavra, para obedecermos, coisa que não ia acontecer com a casa de Judá, porque Judá nunca creu em Jesus como Salvador. Quando eles forem crer, já vai ser quase na segunda volta de Jesus para este mundo. Então, esta aliança é somente para a casa de Israel, que é a igreja. Preste atenção. E Jesus está dizendo para os seus discípulos o seguinte: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Quer dizer, quem tem Jesus conhece o Espírito Santo. Por quê? Porque ele habita dentro de nós, ele mora dentro de nós. É isso que Jesus está dizendo. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Habita convosco. Jesus estava ali com ele, o Espírito de Deus morava dentro de Jesus. Então o Espírito de Deus estava habitando, estava morando com eles. Mas Jesus está dizendo que o Espírito de Deus, né, Espírito Santo, ele não só iria habitar com eles, mas iria o quê? Estar dentro deles. Porque habita convosco e estará em vós. Então ele viria morar dentro de nós. Então, aí se cumpriu essa profecia que Deus deu aqui em Jeremias, capítulo 31, verso 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, desceu sobre o seu povo, sobre a sua igreja, então se cumpriu o Deus, ele veio ficar no íntimo do nosso ser. E a palavra dele está no nosso coração, escrita, né? E nós precisamos obedecer. E aqui em Oséias, capítulo 1, você pode ler também que lá Deus, né, já prometeu que Israel seria não chamado mais de povo de Deus, mas também chamado de filhos dele. Então, aqui em Jeremias, Deus está dizendo que a casa de Israel seria chamado seu povo, né? Mas aqui em Oséias diz que seria nós seríamos filhos de Deus, né? Vou ler bem aqui o versículo parece que é o versículo 10. Deixa eu ver bem aqui. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia,
vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Aqui onde é que está escrito isso? João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, lá no capítulo 4 de João, os samaritanos confessam que creem em Jesus como sendo o seu verdadeiro Messias. Então, eles voltam-se para Deus, eles se arrependem. Eles se arrependem até de quando eram jovens, né? A nação ou o reino jovem se afastou de Deus e foi para a idolatria. Aqui em Jeremias nós já vimos. Então, se cumpriu esta profecia aqui em Jeremias, capítulo 31, versículo 33. E o versículo 34 nos diz o seguinte: e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles. Diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Então Deus está dizendo que iria perdoar o reino ou a casa de Israel. E isto aconteceu, né? A primeira casa que voltou para seu Deus foi a casa de Israel. No capítulo 4 de João, e aqui em João capítulo 4, Jesus disse para a mulher samaritana o seguinte, não é? Ele disse para a mulher samaritana, no capítulo 4, que os verdadeiros adoradores de Deus adorariam a Ele em espírito e em verdade. Então aqui Jesus estava dizendo que não era mais necessário ninguém ensinar o Filho de Deus, aquele que realmente crê em Jesus como Salvador, como está escrito aqui na profecia, não é? De Jeremias, os versos do 34 ao 35. E não ensinará mais cada um a seu próximo. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro do salvo. Está dentro de todos aqueles que já têm Jesus como Salvador. Então, Ele é o nosso professor. Ele é o nosso mestre. Ele é quem nos ensina. Não precisamos de outro mestre. Precisamos da palavra. E esta palavra, o Espírito Santo nos revela. Por isso, não precisamos andar mais como no passado. Os sacerdotes é que tinham que falar, pregar, tinham que levar os sacrifícios e etc, etc. Hoje não precisamos mais, isso já se cumpriu com a descida do Espírito Santo, né? Aqui o versículo, os versos, né? 30, os versículos aqui em Atos 2, do 1 ao 4, se cumpriu esta profecia, que foi a descida do Espírito Santo, né? E com a descida do Espírito Santo, então todo salvo, toda pessoa que crê em Jesus como seu Salvador, tem o Espírito Santo dentro de si e não precisa mais de professor, de sacerdote, de ninguém para estar ensinando, porque já temos o Espírito Santo, cumprindo-se essa profecia de Jeremias, né? Aqui no capítulo 34 e 35. Então o Espírito Santo está dentro do salvo, ensinando ele, né?
a guardar todas as coisas. Foi isso que Jesus diz lá em João capítulo 14. Então, o problema é que o povo de Deus, apesar de ter a palavra de Deus em suas mãos, não a estudam para conhecê-la. E sem o conhecimento da palavra de Deus, não há a libertação da palavra da mentira. Então, no mundo existe 2 tipos de palavra, da verdade, a verdade e a mentira. Então, a mentira é desfeita com a verdade. Mas para você desfazer a mentira que foi passada para você, você precisa conhecer a verdade. E por isso, em João 8,32, Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais o Espírito Santo revela esta palavra para você, e mais liberto das mentiras do diabo você é. Porque nós fomos enganados todos esses anos. O diabo sempre enganou, sempre mentiu. Nós vivemos num verdadeiro engano, em uma mentira tanto religiosa como humana, terrena. Como Jesus mesmo diz, o mundo jaz no maligno, e o maligno é mentiroso. Jesus disse que ele nunca se firmou na verdade. Então Jesus veio trazer a verdade, mas Satanás faz tudo para encobrir essa verdade de nós. Mas a verdade está aqui, nas suas mãos, basta você estudar. E o Espírito Santo que está dentro de você vai lhe revelar. Então em João 8,35, Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o Filho só poderá nos libertar da mentira mediante a palavra da verdade. Por isso ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Só existe libertação verdadeira na palavra da verdade, que é o próprio Deus que se fez um homem. Jesus, nosso verdadeiro Messias, nosso verdadeiro Yeshua, né? Então, o Deus Pai em Espírito está dentro de todos aqueles que já receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador e se tornaram igreja de Jesus, que é a casa de Israel, cumprindo-se as profecias sobre a casa de Israel em Jeremias 31. Em Jeremias 36 nos diz o seguinte: se falharem estas ordenanças, vou ler bem aqui o 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua, e as estrelas para a luz da noite, que fende o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel ser uma nação diante de mim. Deixará também a nação de Israel de ser uma nação diante de mim. Quer dizer, se a nação de Israel não cumprisse a palavra de Deus, não cumprisse a nova aliança, então ela iria deixar de existir como nação diante de Deus, como já tinha deixado antes, né? Antes de voltar para o seu Deus, antes de receber Jesus como seu Messias. Então, mas tem muitas pessoas deixando o seu verdadeiro Deus pelos ídolos. E Deus está dizendo aqui, né, que se, né, nação de Israel
deixar, não é, o seu Deus. Também a descendência de Israel deixa de ser uma nação diante dele, de Deus, né? Então, muitas pessoas estão caindo no erro de abandonar Jesus pelos ídolos. Então, Deus dá um aviso para a nação, para o reino de Israel. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Em Jeremias 37, 31, 37 diz assim: assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então Deus está dizendo aqui o seguinte: assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel. Como não podem, não é? Não podem fazer isso que Deus está dizendo. Eles não podem medir os céus e nem sondar os fundamentos da terra. Então Deus nunca vai deixar, vai abandonar toda a descendência de Israel. Somente aqueles que não querem Deus, como estão apostatando da fé muitos que se dizem de Deus, né? Mas aqui Deus diz, toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram. 38. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor. Para o Senhor. Desde a torre de Anameel até a porta da esquina. Então, o versículo 38, do 38 ao 40, vou continuar lendo. E a linha de medir estender-se-á para a direita dela, até ao outeiro de Garebe, e virá-se para Goa, e todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até ao ribeiro de Cédron, até a esquina da porta dos cadáveres, dos cavalos, para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancará, nem se derrubará, mas eternamente. Então, os versos do 38 e 40, Deus fala da reedificação da casa de Israel no governo de Jesus. Então, no governo de Jesus, a casa de Israel estará no governo de Cristo, né? Então, os versos do 39 ao 40, Deus fala da linhagem de medir que representa, a linha de medir que representa a perfeição da casa de Israel ou igreja. Deus já está usando esta linha de medir. Deus já está medindo Israel, né? Israel, que é a igreja. Deus já está medindo essa igreja. Deus já está nivelando. Deus já está deixando esta igreja perfeita, porque Jesus está vindo. Então, ele está medindo, ele está nivelando, ele está deixando esta igreja
perfeita. Então, aqui nos versos 39 ao 40, Deus está falando da casa de Israel. Então, continuando aí no capítulo 32, Deus vai falar da casa de Judá muito mais. Então, as profecias do passado estão se cumprindo agora também no presente. E a pergunta que eu faço é: e você já tem Jesus? Está afastado de Jesus? Não quer voltar para os braços de Jesus agora? E você que ouviu esse estudo e entendeu e quer Jesus como Salvador, você não quer orar comigo agora, recebendo Ele? Se você quiser, ore comigo. Mas antes, dê o seu bonzinho, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e até para que outras pessoas também alcancem, não é, estas mensagens. Então vamos orar. Se você quer aceitar Jesus, ore comigo. Senhor nosso Deus, eu estou aqui, Pai, recebendo o Teu Filho como meu Salvador, porque eu creio que Ele é o Seu Filho e Ele deu a Sua vida, derramou todo o Seu sangue para me salvar, para me purificar. E o Senhor preparou o Teu Filho para a humanidade e Ele veio e eu creio e eu quero esta salvação. Perdoe os meus pecados, que eu estou arrependido também. Eu quero Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida, governando a minha vida. Me perdoe e me ajude. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você é salvo. Vá para alguma igreja evangélica, uma igreja que ensina a verdade, não a igreja que só fala de prosperidade, e cresça espiritualmente, estude a sua Bíblia, porque você tem dentro de você agora que você está aceitando Jesus, o Espírito Santo, e Ele vai lhe ensinar. E até o próximo vídeo.